Olá, boa noite para você que está nos acompanhando nessa noite de sexta-feira, 16 de outubro, na 18ª Feira do Livro de Montenegro e 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. Montenegro, Histórias e Encantamentos. Na programação dessa noite, dentro de instantes, teremos Reverb Poesia, diretamente de São Paulo. E ao final, como de costume, você já sabe, participa e interage aqui com a gente nos comentários, conversando um pouquinho com a dupla do Reverb, que fará parte da atração dessa noite. Lembrando que amanhã a nossa programação começa às 9h30, com a oficina de ilustração com o homenageado da feira, Gerson Tasca. Às 11 horas a gente tem o lançamento de 2 livros do professor e pesquisador bailarino também, Flávio Azeredo. Às 15 horas, roda de histórias com a nossa patrona Tatiana, do Espírito Santo, Milene Barazetti e os colegas do Sesc Passo Fundo, Cássio Borges, e do Sesc Gravataí, Isadora Fontoura. E para encerrar a programação da feira, às 18 horas, um presente para a família toda, mas em especial para a criançada, nesse mês da criança. Não perca, show com o Tiqueque. Essa é a programação encerrando nesse sábado a 18ª Feira do Livro de Montenegro. Mas sem delongas, a gente vai passar para trazer a mistura de música e poesia e música nessa noite de sexta-feira. Com vocês, Reverb Poesia. Muito boa noite a todos. Vamos de música e poesia, poesia e música, na 18ª Feira do Livro de Montenegro. Alguém já te falou que é impossível? A vida que você leva talvez dependa da resposta que você vai dar, mas não para a opinião de alguém, mas para a seguinte pergunta: o que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo? Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim: você tá louco? Volta pro mundo. Viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece que eu sonho acordado, olhos abertos para as oportunidades. Fique à vontade, faça força pro outro lado. Eu acredito, é só na força de vontade. Alguém já te falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já te falou que é impossível e deu risada do teu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço meu pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. Pois tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já te falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. E tudo muda depois de ter conseguido. E tudo muda depois de ter conseguido.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que vocês estão assistindo no Facebook, então espero que os aplausos tenham vindo pelos comentários. A gente está muito feliz de trocar essa ideia com vocês aqui. Nós somos o Reverb Poesia. A gente está aqui para dividir com vocês uma história de um cara que nasceu com a maldição de ser feliz. Essa história começa com a seguinte pergunta: uma pessoa com quem você se importa já sentiu vergonha por você ser o que é? Depois disso, ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. E como eu disse, a gente está aqui hoje para dividir com vocês a história de um cara que nasceu com esse dom, a maldição de ser feliz. Sim, a gente considera que seja um dom, e sim, esse é o resumo da nossa vida, e talvez por isso possa ser da vida de cada um de vocês. E cada pergunta que eu vou fazer aqui hoje eu já me fiz em algum trecho do meu caminho. Foram esses questionamentos que nos trouxeram até o dia de hoje, até essa pessoa que eu me torno a cada momento chamado de agora. E é por isso que a gente divide com vocês somente as perguntas, para que cada um se sinta livre para viver suas próprias respostas. Essa é a lenda da criança que nasceu sorrindo. O normal dizem que é chorar. Dizem que é chorar porque sorrir é para selfies que nós fazemos para os outros. Já perceberam? Sorrir é para selfies que nós fazemos para os outros. Foi o que eu aprendi observando. E com o passar do tempo parecia que a maldição voltava a cada sorriso e eu morria de vergonha. Mas o que teria acontecido se eu tivesse aprendido que a pessoa com quem eu mais devesse me importar fosse comigo mesmo? Talvez não sentisse vergonha por não ser tido como normal, ou ainda o normal seria a gente não sentir vergonha por ser o que é. E com o passar do tempo a maldição morreria a cada sorriso e eu renasceria. Nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal, sorrir só quando dizem X. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Logo no nascimento já era visível. E para um pai tão sério aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse, com uma espinha falsa bem no meio da testa. E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro, só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto, com cara emburrada e linguajar tão culto, mas falar em alegria pra ele era grego. Com diplomas e um currículo em seu repertório, chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá, a sua fantasia é mais uma entre tantas: o domador enjaulado que mata um leão por dia, o malabarista desequilibrado fazendo acrobacia, a engolidora de sapos com um nó na garganta, a tiradora de facas com a língua afiada explica a regra do jogo. Ninguém encontraria o chefe, porque ele cospe fogo. Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira, e o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso estampado no crachá. Eu nasci com a maldição de ser feliz.
sorri só quando desistir. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Debaixo dessa careca, eu sei que existe uma peruca e aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem, eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz. Muito obrigado. Aê, muito obrigado. Aplausos nos comentários. Obrigado, obrigado. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês na 18ª Feira do Livro de Montenegro. Para quem não sabe, essa história que a gente conta está num livro chamado A Maldição de Ser Feliz, como eu disse. E nesse livro tem um personagem chamado Willie Walker. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é e quem é. E se talvez vocês possam se identificar com ele, vocês vão se reconhecer nessa personagem. E o capítulo Willie Walker começa com a seguinte pergunta: você já se preocupou em dar satisfação a quem não devia? Acredito que sim. Provavelmente essa pessoa é o que a gente chama, como eu disse, de Willie Walker. Quem é o Willie Walker? Era aquele cara que não perdoa a imperfeição de ninguém, mas tem as maiores desculpas para si mesmo. Willie Walker é aquele cara que nunca erra, simplesmente por um motivo. Nunca se arrisca com nada. Conhece alguém assim? Willie Walker. Nosso amigo Willie Walker é aquele que faz piada com os outros para justificar, para esconder alguma coisa que ele não gosta nele mesmo. É aquele cara que fala, para de sonhar, leva a vida a sério. Eu falei que ia dar errado. Mas também para a gente não ficar só procurando desculpas ou culpados, apontando o dedo. O Willie Walker também é aquele cara que aparece no espelho. Do outro lado, quando a gente quer tentar alguma coisa, ele fala, lembra quando você tentou e se deu mal? Deixa quieto, é melhor não tentar de novo, não arrisca. Que a gente agradece muito por não ter dado ouvidos quando tenta e consegue. E sinceramente eu já ouvi muito a voz do Willie Walker. Talvez eu devesse ter percebido que se eu não escutasse essa voz, ele continuaria falando sozinho, como sempre foi. Como a gente está aqui online, eu vou pedir a gentileza de vocês que estão assistindo, para com um simples comentário de hey, a gente conseguir calar a voz do Willie Walker. Então, no decorrer da música, vocês vão sentir por que é hey. Então, eu peço que vocês digitem aí, vão subir os comentários. Hey, 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 hey. Vamos embora. O cara pergunta, mas é com Y? Tanto faz. Hey, hey. Desculpas não faltavam para Willie Walker. Mal acabado, a la Rodin, não tinha pinta de galã. Sem ter amigos pra gangorra, ele vivia sempre down, trancado na sua masmorra. De lá só vigiava a liberdade alheia. Se fosse um bicho era coruja, atento pra que nada fuja. Voyeur da nossa realidade, só via o que podia ser, refém das possibilidades. Para de sonhar, que não atua, leva a vida a sério, prefere ver de camarote. Ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Na 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 na. Hey, na 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 na. Sentado na plateia, o Willie sabe tudo, mas não tem banda, ele é tiete, que só namora na internet. Por nunca se arriscar com nada, ele se vinga de quem tenta, vaiando lá da arquibancada. A vida é ficção pro nosso Willie Walker, mera audiência do possível, seu final é previsível e seu marasmo não me choca. Enquanto o tempo tá passando,
consome as chances com pipoca. Willie como um crítico de TV que não atua, prefere ver de camarote. Ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Willie como um crítico de TV Para de sonhar, que não atua, prefere ver leva a vida a sério. de camarote. Ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Na, 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 na. Hey! Na, 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 na. Hey! Na, 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 na. Hey! Na, 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 na. Muito obrigado. Agora, minha gente, obrigado. Calamos a voz do Willie Walker via Facebook. Obrigado. Seguinte pergunta. Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Eu repito para você que está aí de casa de boa, segura essa. Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Qual que é pior, Alan? Eu costumo dizer que o que a gente não quer sempre parece mais fácil de conseguir. E sendo muito sincero, por muito tempo eu confundi ganhar a vida com perder a vida inteira. Eu acho que eu estava tão preocupado, procurando desculpas, culpados por não saber o que buscar. E como eu não sabia onde queria chegar, acabei obedecendo aonde deveria ir. E essa música é muito especial pra gente, então se vocês estiverem em casa, estiverem sentados, eu recomendo que levantem, vamos fazer uma festa aí na casa de vocês mesmo. Batam palma, levantem, vamos juntos. O que é pior? E o que é pior, me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? E o que é pior, me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Sejam bem-vindos, atores do cotidiano. Essas personagens de um rebanho inanimado que sofrem do mesmo dilema. Estão velhos demais para dizerem que são muito novos. E passam uma vida inteira no mesmo papel. Tá ruim, mas dá pra levar. Não foi minha culpa, não tá fácil pra ninguém. Sabe aquele cara que ia, mas não foi? Não foi, não foi, não foi, não vai. São 6 horas da manhã, vou mudar. A deixa pra amanhã, é recém segunda-feira. Você já está de pé pra fazer o que não quer. Acha que ganhar a vida é perder a vida inteira. Mais um sábado na empresa, já não é surpresa, você pensa: e o meu aumento? O telefone vai tocar, é seu chefe em frente ao mar. Você manda ele a merda, mas é só no pensamento. Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Sejam bem-vindos, astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos, cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa. Sejam muito bem-vindos, escritores que só aprenderam a ler. E o que é pior, me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? E o que é pior, me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Bate palma quem se engasga com a desculpa que ninguém engole mais. Bate palma quem coloca toda a culpa nos seus filhos, nos seus pais. Bate palma quem não sabe onde quer chegar, mas obedece onde deve ir. Bate palma porque todos estão batendo sem saber por que aplaudir. Sejam bem-vindos, astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos, cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa.
Sejam muito bem-vindos, escritores da Feira do Livro que só aprenderam a ler. Muito obrigado. Cheguei a ouvir aqui o barulho de vocês em casa aplaudindo. Muito obrigado, que gentileza. Falou teu freestyle. Vamos seguindo aqui o nosso roteiro, então. Chamar a nossa criança, né? Esses dias foi 12 de outubro, uma data muito importante. Para quem não sabe aí, para quem já sabe aqui, eu fui pai há pouco tempo, então a minha criança tem se divertido muito com a minha filha. Eu fui tio. Então estou numa fase muito especial para tocar essa música aqui para vocês. E a pergunta da vez é a seguinte: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Mas há muitos anos antes dessa jornada toda, dessa história toda, eu lembro de olhar a foto do meu crachá e não me reconhecer. Eu lembro, cara, que eu estava sorrindo na foto. Eu nem sei se eu posso chamar aquilo de sorriso. Hoje é o que eu chamo de sorriso de emergência, assim, que é aquela coisa... Isso, é uma... Sorri daqui pra baixo. Uma aqui, tentativa, ó. Isso. Eu acho que é porque você tem tanta coisa entalada na garganta, a tua verdade não sai, fica esse quase entalado ali. Mas não foi por esse sorriso falso que a minha criança não se reconheceu quando veio me visitar. Porque, sendo muito sincero, com esse sorriso falso ela já estava acostumada. Ela não se reconheceu pela insatisfação que eu trazia no olhar. E esse vem de dentro. Tá aí. O melhor resumo é esse. Essa insatisfação vem de dentro, que é exatamente onde a nossa criança mora. E o melhor resumo é esse: nossos olhos refletem como nossa criança nos vê. Ai, a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ah, a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar. Qual mentiras por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. Que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, levo a vida a sério, e ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, ela não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala: ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. 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 Muito obrigado.
Se tem uma coisa que essa música, e como eu falei que a minha filha tem me ensinado, é não confundir levar a vida a sério com perder a graça. Então fica a sugestão para vocês aí. A criança que eu fui um dia. A próxima música se chama E Se? É isso mesmo? Quem sabe? E se? E se for? E essa música traz a seguinte pergunta: se você pudesse escolher, você seria quem se tornou? Essa música a gente fez numa fase onde a gente não tinha certeza de mais nada, e eu sinceramente não sabia se isso era bom ou ruim. E foi assim até eu perceber que as respostas que eu tinha não eram minhas, eram exemplos, eram lições, palpites, conselhos, muitos conselhos de pessoas que tinham recebido essas palavras de outras pessoas. E aí que tá, com as palavras vêm as dúvidas, e com as dúvidas vêm os medos, todos acumulados. E aí eu percebi, quero dividir com vocês o seguinte: para que a gente consiga chegar onde a gente quer, a gente tem que escolher os nossos próprios medos, e aí sim, duvidar de todos eles. E se eu mudasse o mundo a cada rima, será que o futuro também mudaria? E se Einstein fosse lá de Hiroshima, a bomba ficaria só na teoria? E se Dalai Lama fosse Che Guevara, monges barbudos fariam uma revolução? Mas e se Che Guevara fosse Dalai Lama, Fidel se renderia à meditação? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser? O que você quiser. Morrison fosse Bill Gates, faria o próprio site para lançar os seus singles? Mas e se Bill Gates fosse Jim Morrison, teria uma banda chamada The Windows? E se Bob Marley fosse Jesus Cristo, o Papa escutaria reggae de joelhos? E se Jesus Cristo fosse Bob Marley, seus olhos azuis seriam então vermelhos? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser? O que você quiser. Esqueça teorias, monges, bandas, crenças, Alá, Siddhartha, Clapton ou outro Deus qualquer. Para realmente um dia fazer a diferença, se você fosse apenas quem você é. Esqueça teorias, monges, bandas, crenças, Alá, Siddhartha, Clapton ou outro Deus qualquer. Fazer diferença. E se você fosse apenas quem você é? Se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. Pode escolher e ser o que você quiser. Se eu mudasse o mundo a cada rima, será que o futuro também mudaria? Se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. Muito obrigado.
Antes da próxima música, então, quero dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês na 18ª Feira do Livro de Montenegro. A gente tem um carinho muito grande pelos livros, pelas histórias em geral, assim, a gente considera muito que a gente está aqui contando histórias, na verdade, e a gente tem a sorte de que muitas pessoas se identifiquem com essas histórias, assim, mas não é à toa que essa história é contada na primeira pessoa, porque sim, ela é muito real, como eu disse, a gente está dividindo uma trajetória nossa, ou seja, que a gente viveu. Então, a gente não está aqui dividindo passos ou fórmulas, receitas. A gente está aqui dividindo uma trajetória e, como eu disse, a gente tem sorte de algumas pessoas se identificarem. Então, fique à vontade para escolher seu personagem preferido na história e fazer os seus próprios passos, independente do que dizem que é certo ou não. Ou seja, é muito mais livre o que a gente divide aqui do que um roteiro fechado. A gente divide ideias para que vocês escrevam os próprios. Tô certo, meu velho? Nunca te vi errando. Isso aqui é amigo. Vamos embora então para Um Sonho Inalcançável. O Sonho Inalcançável é uma música que traz a seguinte pergunta: você tem um plano B? A gente costuma dizer aqui que tentar, às vezes, é só se contentar. É quase como admitir que sim, que por mais que tente, pode se contentar, como eu disse. E por muito tempo, o que eu realmente queria estava ficando fora dos meus planos, era quase com uma lembrança de algo que não aconteceu. Quase. Sabe aquele quase que fica entalado na garganta, que a gente se dá por satisfeito para poder voltar para casa com uma boa desculpa? Aquela coisa, eu fui até o meu limite e voltei. Mas eu estou falando sobre alcançar um ponto em que não se pode voltar. E toda vez que eu falo isso, eu lembro daquela história de que o Thomas Edison não falhou milhares de vezes para inventar a lâmpada elétrica. Ele encontrou milhares de maneiras de não inventar, até conseguir. E aí eu fico pensando nessa trajetória, né, de milhares de tentativas, aquelas pessoas julgando: olha lá, eu falei que ia dar errado, ele errou de novo, esse cara é louco. Talvez um bando de Willy Walkers ali, julgando sem enxergar um palmo além dos próprios limites. E é claro, que estavam todos sentados numa sala escura. E aí eu pergunto: quantos nãos cabem dentro de um sim? Se o incrível mora além da curva da estatística e o impossível no alto do desvio padrão. Aí eu pergunto: quantos sims cabem dentro de um não? Já ouviu falar no tal Dick Rowe? Aposto que nunca escutou. Talvez você conheça os Beatles, a banda que ele recusou. Roberto Carlos tinha certeza a cada não ou não sei, que ouviu de quem hoje em dia tá lá chamando de rei. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável pra buscar. E o cara que despediu Steve Jobs, assim John Sculley é lembrado, mas hoje já foi esquecido, enquanto Jobs imortalizado. Porque ninguém pode apagar uma ideia. Deixa que o pessimista opine contra todos que dizem que é impossível. Thomas Edison nos ilumine. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável
incansável pra buscar. Ninguém pode apagar uma ideia. Deixa que o pessimista opine contra todos que dizem que é impossível. Thomas Edison, nos ilumine. Muito obrigado, muito obrigado. Seguimos por aqui então navegando numa música chamada O Mar Ensina. O Mar Ensina a Remar. Acredito que a gente esteja numa fase, num momento onde mais que nunca a gente precisa da força um do outro para remar cada vez mais longe. E para remar cada vez mais longe a gente precisa de fôlego, né? Então por isso que quando a gente se junta, a gente consegue sim atravessar o que estava nos incomodando antes, atravessar as barreiras que nos impediam de chegar onde a gente queria. E como eu disse, a gente precisa de fôlego para remar. E o nosso convite é agora para que a gente reme junto e atravesse o medo, porque a gente sempre fala que sim, depois do medo os ventos sopram a favor. E essa música então se chama O Mar Ensina. Pode soltar, meu velho. E ela fala assim: O mar, o mar, o mar, o mar. O mar, o mar, o mar. é preciso remar. O mar ensina paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar é preciso perder o medo e manter o respeito, mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. O mar, o mar, o mar ensina, ensina a remar. O mar, o mar, o mar ensina, ensina a remar. Fôlego para remar, fôlego para vencer a arrebentação e saber que isso não significa competir com o mar. Eu peço fôlego para receber o mar. Basta perceber a entrada, pedir licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. Eu peço fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Eu peço fôlego para transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Eu peço fôlego para voltar a remar. O primeiro a chegar, antes mesmo que o sol sente o sol pela pele, faz parte, fazer parte do mar. Fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Eu peço fôlego para voltar e voltar a remar. Muito obrigado. Tá filmado, vocês viram o reflexo do poeta, hein?
O microfone caindo, você chegou a ver? Eu tava no mar agora, tava remando. Essa música a gente sempre faz uma brincadeira que é o seguinte, vamos fazer agora. Acho que fica legal, a galera tá de casa assim. Eu peço só, mais uma vez, a gentileza de vocês, para que vocês digitem a palavra rema, que como eu disse, a gente está precisando de fôlego cada vez mais para chegar cada vez mais longe, e remando junto a gente tem esse fôlego dobrado, e por isso sim atravessa o medo. Então, eu vou fazer um trechinho. Emoji de onda, vale? Oi? Emoji de onda. E boa. Eu vou encher esse de emoji de onda. Enche de emoji de onda aí, ou bota rema, e vem comigo assim, ó. Vai. É preciso remar. Rema. O mar ensina. Rema. Paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar é preciso perder o medo e manter o respeito, mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. Muito obrigado. Atravessamos o medo juntos. Deve ter ficado bonito aí nos comentários o fôlego de vocês. Obrigado. Agora chegou o momento da gente agradecer aquelas pessoas que estão do nosso lado há tanto tempo, que às vezes a gente está falando sobre isso hoje, da intimidade que a gente cria com as pessoas, e por incrível que pareça, são essas pessoas que a gente tem mais intimidade, que às vezes a gente esquece de agradecer, de valorizar. E tem uma pergunta muito básica assim, que muda tudo às vezes, que é a seguinte: em algum momento da sua vida, você só precisava ouvir que tudo vai dar certo? Existem pessoas, como disse, que são raras, mas existem, que trazem a certeza de que tudo vai dar certo, às vezes só com um abraço. E quando a gente conhece alguém assim, que traz a certeza que tudo vai dar certo, fica clara a diferença entre as pessoas que nos atrasam para aquelas pessoas que nos fazem perder a pressa. E quando eu conheci uma pessoa que me fez perder a pressa, eu não tive dúvidas, mas fiz uma pergunta: vamos juntos? Sempre distante, sempre atrasado, nem vi o tempo passar por mim. Eu tava preso no meu passado, mas só pensava em chegar no fim. A minha pressa perdeu sentido, prefiro andar sem sentido algum. A gente juntos, mesmo perdidos, encontra os sonhos de cada um. Eu só precisava ouvir, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque meu mundo tem você. Eu percebi que valorizar quem nos tira a pressa é entender que a vida passa muito rápido pra gente perder tempo com o que não vale a pena. E talvez isso não me faça chegar antes aonde eu sempre quis, mas a cada passo me dá a sensação de que eu já cheguei, porque é exatamente ali que eu gostaria de estar, a cada passo. E se eu me perder, tudo bem, porque a pergunta não é pra onde, é com quem. Eu só precisava ouvir, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque meu mundo tem você. E quando eu perguntei, pelo menos você
acredita em mim. Você me deu um abraço como quem diz, a gente tá junto, já não é o bastante. Aí eu vi que aprender a curtir o caminho não deveria ser um conselho, deveria ser um convite. Vamos juntos nas coisas mais simples, tipo quando você me chama pra passear com os cachorros. Daquela bagunça, coleira embaraça, a gente vai arrumar e quase se abraça. O seu abraço já é o bastante. Eu sou, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque meu mundo tem você. Muito obrigado. Então, se você tem alguém que faz a diferença na sua vida, aproveita o momento e agradece. Olha no olho, diz que ama, manda uma mensagem se a pessoa estiver longe, mas não perde essa oportunidade. Aquele papo que amanhã pode ser tarde, mas não é uma ameaça, é a percepção de que hoje é uma oportunidade. Então aproveite. Se a pessoa está aí do teu lado, olha para ela, agradece pela trajetória, dá um abraço, diz que ama. Se a pessoa está longe, manda aquela mensagem. E se a pessoa já partiu, lembra que ela está contigo, porque a gente não perde quem vive na gente. Vamos encerrar então, meu velho, com a metamorfose. A gente está muito feliz, como eu disse, participar, mesmo à distância. A gente está perto aqui da 18ª Feira do Livro de Montenegro. A gente encerra com uma pergunta. Eu sei que eu fiz muitas aqui hoje, mas se você tiver que lembrar de uma amanhã ou nas segundas-feiras da vida, lembra dessa assim, ó. Você já perdeu o seu sono correndo atrás de um sonho que não era seu? Talvez isso continue acontecendo até você perder o medo de mudar, o medo de mudar, o medo de mudar, o medo de lugar, o medo de mudar, o medo de lugar, até perder. E tudo muda depois de ter conseguido. Quando perder o medo de mudar, encontro meu lugar sem querer. Quero mudar o medo de lugar, até não encontrar, até perder. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu já usei gravata e até um tupete. Eu joguei fora o meu trompete e os discos do Alceu. Eu já ganhei emprego e perdi o sono, correndo atrás de um sonho que não era meu. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Eu não quero ser atleta, nem médico, nem juiz. Eu moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença se alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença se alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor,
endereço e quase que enlouqueço tentando ser normal. Eu já quis mudar as coisas me enganando, Essa metamorfose apenas reclamando e reclamando e agindo sempre igual. Mas já faz um tempo eu larguei tudo e virei poeta. A grande descoberta foi ser o que eu sempre quis, e tentando ser o mesmo sempre mudando. Essa metamorfose Pra ambulante. quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Tá em casa, vem com a gente, levanta aí, bate palma, vamos animar. Essa metamorfose ambulante, mais uma vez pra afirmar. Essa metamorfose ambulante. Vem comigo! Eu sou assim, a minha alma de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. Essa metamorfose ambulante. E tudo muda depois de ter conseguido. Essa metamorfose ambulante. Muito obrigado, 18ª Feira do Livro de Montenegro. Nós somos o Reverb e foi um prazer trocar essa ideia. Dá pra ouvir, né? Uou, 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 o que foi essa sexta-feira à noite, encerrando em grande estilo, com Reverb Poesia. É uma alegria imensa para a gente, enquanto organizador da Feira do Livro, quanto Prefeitura, Sesc, Departamento de Cultura, Biblioteca Municipal Hélio Alves de Oliveira, a gente poder contar na nossa programação, no conteúdo, em tantos desafios nesse período, com o Reverb Poesia compondo a nossa programação. É um presente para a cidade de Montenegro, mas a gente diz que é um presente para o mundo, a partir do momento das plataformas digitais. Nesse novo formato, é o que a gente pode, é o que a gente consegue, e é essa forma que a gente chega para você. É música e poesia é música, é literatura, é teatro, é artes visuais, é audiovisual, de tudo um pouco, tudo junto e misturado. A gente está dando um tempinho para o Tiago e para o Alain também se recompor e tomar uma aguinha, para a gente iniciar o nosso bate-papo, um breve bate-papo, mas é a forma da gente se aproximar ainda mais, se é que isso é possível, a partir do momento que a gente assiste Reverb e faz inúmeras reflexões acerca de nossa existência e dos desafios impostos nesse momento de pandemia, de distanciamento. É importante salientar que a nossa programação ela sempre foi pautada, desde terça-feira, nesse cruzamento, nesse hibridismo entre as várias vertentes de arte, entre música, dança, artes visuais, teatro, enfim, uma infinidade de possibilidades e que a gente traz nesse momento para que você possa apreciar aí do conforto da sua casa ou no trânsito, com segurança, mas que a gente possa, de alguma forma, mesmo longe, estar um pouquinho mais perto. Lembrar rapidinho a nossa programação. Amanhã é o nosso último dia, é o último dia da 18ª Feira do Livro de Montenegro e 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. Amanhã a gente inicia às 9h30 com uma oficina de ilustração com o Gerson Tasca, homenageado da feira. Às 11h a gente tem o lançamento de 2 livros do professor, bailarino, coreógrafo, pesquisador sobre danças açorianas, danças portuguesas, Flávio Azeredo. Às 15h, uma roda de histórias com a nossa patrona Tatiana do Espírito Santo, junto com a Milene Barazete, escritora e contadora, e também com Cássio Borges, contador de histórias do Sesc Passo Fundo, e a Isadora Fontoura, contadora de histórias do Sesc Gravataí e Bibliosesc. E às 18h, encerrando a feira, então, um show incrível, bacana para a família toda e para a criançada, com o Tiqueque. Muito bem, vamos estabelecer o nosso contato diretamente com São Paulo, com Alain, Tiago. Em primeiro lugar, agradecer, primeiro pelo desafio, por essas possibilidades, enquanto eu ponho o meu fone aqui,
mas agradecer essa generosidade de vocês de estar conosco nessa noite de sexta-feira. Deixar esse espaço primeiro para a gente iniciar a nossa conversa aberto, para que vocês possam dizer como tem sido essa experiência ou como foi esse momento agora. Cássio, eu quero agradecer demais e parabenizar vocês pela iniciativa de pegar esse momento complicado e transformar dessa maneira. E como você falou, achar algo positivo, se é que é possível, né? A gente mostrou aqui que sim. Ou seja, levar para cada vez mais pessoas, não restringir a informação, a música, a poesia, que tem se mostrado tão importante nesse momento, como você falou, de questionamentos, esse momento de desafios. Então, para mim, foi um prazer imenso estar aqui, levando o que eu acredito, o que a gente vive, e compartilhando dessa paixão pela música, pela poesia, num ambiente que favorece esse discurso, que traz à tona escritores, poetas, artistas, enfim. Então, mais do que parabenizar, a gente quer agradecer pela oportunidade. Bacana, bacana, agradecer. A gente que agradece vocês de verdade, assim, é uma oportunidade única. A gente diz que nesse momento é uma forma que a gente tem de fazer essa aproximação, né? Quem sabe em outro momento, no espaço presencial, a gente não conseguiria reunir tanta gente bacana no mesmo espaço, numa programação de 5 dias. E essas conexões que nos trazem para São Paulo, para Minas, gente na audiência aqui do Paraná, da Bahia, da Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, a gente deixa de ser apenas local e passa a ser do mundo, né? E eu sei que tu também tem uma ligação com o Rio Grande do Sul, né? Oriundo daqui. Espero que num futuro próximo a gente também possa fazer esse encontro presencial com o Reverb, mas que vocês falassem um pouco de como surgiu o Reverb, né? Como surgiu esse encontro entre você e o Thiago. Boa noite. Eu e a Alan se conhece já há uns 15 anos, né, Alan? A gente trabalhava junto numa produtora de áudio. A gente fazia, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A gente fazia áudio publicitário, a gente fazia jingle, trilha. E eu sou músico de nascença, o Alan poeta de nascença. E a gente se encontrou e começou a compor. Todos esses textos, essas músicas do Reverb, elas vêm lá de trás, lá da época que a gente parava no almoço para conversar, quando a gente falava mal do nosso chefe, a gente encontrava o nosso próprio Willy Walker. A gente era o próprio palhaço da Maldição de Ser Feliz. A gente criava a nossa própria prece com Pode Crer. E a gente só se deu conta de que a gente tinha questionado tudo isso há poucos anos. Um dia que a gente se encontrou e resolveu tirar essas ideias da gaveta e criar o Reverb. Até então era uma ideia aérea, né? Não existia. E aí então a gente resolveu mostrar isso pro mundo sem pretensão nenhuma. A ideia toda era, cara, vamos fazer uma música que a gente queira ouvir. Vamos fazer pra gente. Nós somos o nosso público. E foi muito legal a recepção das pessoas e como as pessoas... uma coisa que a gente aprendeu com o Reverb foi que no momento que a gente se expôs, que a gente ficou vulnerável e mostrou aquele lado que teoricamente a gente tende a esconder, as pessoas se identificaram e falaram, opa, eu também sou assim. Tem um ser humano ali atrás daquela máscara. E aí houve essa conexão que está rolando agora. Pessoas do Brasil todo falando, cara, eu me identifico com isso. E inicialmente me pareceu um ato de coragem, né? Vamos nos abrir, um ato de coragem. E hoje é tão mais simples, né? Acho que alívio, né? É um alívio não precisar usar pelo menos aquela casca. Eu tenho outras, né? Mas a gente tá resolvendo isso. Super bacana. E dentro dessa caminhada de vocês, eu sei que vocês também são produtores o tempo todo, né? Como é que continua, como dá continuidade a essa frutificação, essa produção nesse momento, como ela continua acontecendo? Porque eu sei que vocês também têm uma questão de distância entre vocês. E como se dá essa produção nesse ambiente online também? A gente aproveita também da mesma maneira as facilidades que o ambiente online nos traz, né? Eu moro no Rio, o Thiago em São Paulo, e não adianta, a gente está em fases de vida diferentes, isso vai gerar música e aquela coisa de amigo. Eu preciso contar isso aqui para o Thiago me traz alguma coisa nova, está produzindo os sons dele, eu estou produzindo meus textos, a gente acaba se encontrando mesmo que virtualmente. Por enquanto, vira quase como uma terapia, ali, aquela coisa de troca de ideias entre amigos, trocando experiências, aquela coisa, primeiro, dividir com alguém, precisa
Ei. Pessoal, acho que caímos a conexão com São Paulo. É isso? Vamos tentar restabelecer. Enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho. Faz parte das tecnologias, a gente tem essas interferências, sem problemas. E a gente segue aqui, lembrando que essas possibilidades que a gente tem, puxando um pouquinho os comentários aqui, a gente tem a nossa super parceira, que acredita na proposta da comissão toda da Feira do Livro, a Rita Fleck, nossa secretária de Educação, falando que, né, o pessoal falando também da questão da curadoria aqui, da importância, mas agradecer a Rita pela confiança e toda a liberdade junto com a sua equipe, Departamento de Cultura, Biblioteca, e que vem pensando desde que acabou no ano passado, né, a Feira do Livro, e que se preocupou em fazer com a gente repensar nesse momento a Feira do Livro e deixar não a peteca cair, dizer, vamos fazer, o nosso desafio é fazer online e a gente vai fazer e vai ser lindo e está sendo lindo. Então, agradecer em especial a Rita e toda a sua equipe pela confiança e por tudo que tem feito pela educação, pela cultura e a parceria estabelecida conosco. Restabelecemos? Restabelecemos? Muito bem, meninos. Faz parte, né? Ainda bem que nos derrubaram no nosso bate-papo e não no momento do show. Eu tinha acabado de dividir com vocês aqui o segredo de como a gente alcançou $1 milhão, mas repito, não, né? Não. Então perdemos, sim. Brincadeiras à parte, cara, o que você está falando é o seguinte, você matou a charada, é não deixar a peteca cair. Então o nosso sentimento tem sido esse, dividir ideias, transformar isso em música e poesia, que são as nossas ferramentas para seguir, né? Como eu disse, fôlego para transformar resiliência em fôlego para seguir remando e remando. Então a parceria, as músicas, a criação tem sido, sem dúvida o fôlego a mais, como eu disse, para a gente seguir remando, acreditando, confiando e cruzar essa situação de medo, de insegurança, instabilidade. Para mim, você resumiu ali, não deixar cair, seguir acreditando, construindo, para, como eu disse, a gente atravessar essa situação e chegar depois do medo. Que legal. Eu estou vendo aqui o comentário puxando, porque são muitos comentários para acompanhar, mas a Suzana Pereira está falando do Piauí, e ela disse que conheceu vocês através de um curso com Murilo Gum, e desde então ela jamais deixou de escutar vocês todos os dias. Bacana essa conexão, e é isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês, de alguma forma, se direcionam, tem o trabalho do Reverb, mesmo que seja voltado para o mundo, num recorte de um público específico, ou vocês entendem que essa transversalidade vai nessa universalidade, é feita para todo mundo mesmo? Então, é muito legal essa pergunta, porque a gente sempre está questionando isso. Inicialmente, quando a gente começou a compor, escrever essas músicas, nós tínhamos um pensamento voltado por como a gente criava música, a gente criava poesia. E as pessoas que absorviam isso, não necessariamente elas estavam ouvindo só a música e a poesia, mas o que a música e a poesia levava. Qual era a mensagem? E até então a gente entendia que o mercado de música ia apreciar uma música, que o mercado editorial ia ouvir a música, e veio o Murilo e nos mostrou, não, cara, eu tô aqui falando de criatividade e propósito e vocês estão falando da mesma coisa. Então a poesia e a música é o veículo para a nossa mensagem. Hoje a gente sente que a gente está dentro de uma sala onde nós temos os mesmos valores de várias pessoas. Aqui agora a gente está na Polo. A Polo é uma empresa de palestra com os mesmos valores que a gente. Então eu entrego os meus valores via música, o Alan entrega os valores deles via poesia, a Polo via palestra. Ferramentas diferentes, né? Com ferramentas diferentes, mas os valores são os mesmos. Quando eu entendi que eu não estava fazendo música, e sim eu estava expressando os meus valores através da música, o meu mundo se abriu porque eu comecei a conversar com pessoas com valores parecidos. Foi muito legal. No evento do Murilo Gum, tem um advogado, eu nunca pensei que eu ia trocar tanto com um advogado, e como ele tinha os mesmos valores que a gente traz no advogado, que a gente traz no Reverb, só que ele falava de advocacia com essa mesma paixão, e eu consegui entender o direito por causa que a gente conversava a mesma língua. Isso foi interessantíssimo, porque as coisas se pareceram mais completas, mais inteiras. Sabe um ponto importante, cara? Isso é o seguinte, como eu falei ali, da gente tirar essas máscaras e coisas assim, é geralmente o que a gente chama de pontos de encontro, ou seja,
tem um ser humano aqui, tem um ser humano do outro lado dessa tela, a gente vai se identificando justamente por isso. Todo mundo tem seus sonhos, seus medos, e quando a gente parou de camuflar isso, como o Thiago disse, achar que isso seria nosso ponto de vulnerabilidade, como a palavra da moda aí, é justamente aí que as pessoas se encontram, se identificam, através dessa verdade que a gente não esconde, que a gente divulga mundo afora através da nossa ferramenta. E a grande ironia é o seguinte: quanto mais a gente divide essa verdade, mais exposto a gente fica, e por consequência o alívio é muito maior, porque é uma tranquilidade que vem desse encontro de eu sei que tem outra pessoa ali, outro ser humano, então a abrangência desse sentimento é enorme, a gente não tem nem como controlar. Então por isso que a gente trafega por tantas áreas diferentes e se sente tão bem em todas elas, porque tem seres humanos do outro lado, inclusive aqui também, por incrível que pareça. Isso é muito bacana, né? Eu fico pensando nessas conexões que a gente vai estabelecendo, e é quase um papo filosófico também, né? Total. E a gente vai vendo o que é existir, mas ao mesmo tempo o que é reexistir, né? Se retransformar. Eu vejo na palavra do reverb essa questão de reverberar, de tocar nas pessoas, de isso bater e voltar também de alguma forma, e de vocês escutarem esse eco. Ele simplesmente não é uma via só, né? Vocês estão entregando seus valores, mas vocês também estão recebendo o valor das pessoas. E essa conexão, por isso que eu fiz essa ligação com vocês, entre os recortes de possíveis públicos que chegam até vocês, ou que vocês chegam até as pessoas, porque eu tive conhecimento do Reverb através da minha esposa, pela lista dela de Spotify, de escutar o Papo de Monge. E o Papo de Monge, as minhas filhas cantarolam em casa, a Teodora de 3 anos e a Antônia de 7 anos. Então, assim, é muito bacana que a gente transcende. Eu nunca imaginei que hoje estaria numa sexta-noite, sentado do lado de cá, numa conexão de sei lá quantos mil quilômetros, conversando com vocês que eu tenho admirado pela caminhada. Muito legal. Não, isso pra gente também é o que você falou, a via de mão dupla é o que realmente nos alimenta, né? Porque a gente o processo é tão pessoal, às vezes, de criação, de troca, assim, poucas pessoas. Quando a gente lança a nossa verdade, as pessoas se identificam e devolvem isso, muito da recompensa de estar aqui hoje vem daí. Se você falar, pô, tuas filhas, crianças, se identificam, cantarolam, poxa, isso aí pra gente é o que se chama de sucesso, né, cara? O resultado, é o reflexo do que a gente oferece, chega dessa maneira. Então, na verdade, quando você fala isso, pra mim é um retorno, é mais do que sucesso, um retorno melhor que a gente esperava. Por quê? Porque o artista é visto como aquele cara que precisa expressar e botar pra fora alguma coisa. E eu, Alan, a gente chegou a uma conclusão, um acordo em que a gente começou com não descontar na caneta. Que a gente resolveu nossos problemas antes de compor, e aí a gente criou um termo que era transformar solução em refrão. Quando a gente vê a força da música de uma maneira até hipnótica, porque a pessoa fica cantando e repetindo, e aí tu consegue passar uma mensagem que realmente a gente pelo menos considera sadia, e não é uma questão de o que é bom, o que é errado, mas a gente realmente resolveu aquilo e mostrou esse processo, e uma criança de 3 anos e outra de 7 estão cantando isso. Eu vejo uma próxima geração não precisando resolver isso na minha idade. Ela já tá com isso intrínseco nela, e para mim eu fico orgulhoso, tipo, eu deixei alguma coisa aqui na minha existência que realmente fez diferença. Muito bacana, deixar registrado aqui, já que eu puxei o assado para o meu lado, uma expressão bem gaúcha, né? Falei na Antônia, falei na Teodora, mas esqueci de mencionar a minha esposa, que foi a responsável por ter contato com a arte de vocês, com os valores de vocês, a minha esposa Ana Mac. Então, puxando um pouquinho, falando também, agradecendo. Ficou de fora logo a Papo de Monge hoje, então a gente deixa um abraço e fala o último trechinho ali, né? Tire o peso das suas costas e quando partir, não leva o passado na mochila. Só um trechinho, então, para não ficar totalmente de fora aí. Um abraço, Ana, obrigado pela indicação aí. E o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te agradeço e eu te amo, né? É isso aí limpa, abre portas, limpa
mochilas, tira o passado e vai mais leve. Né? Cura corona. Exatamente. Olha só, deixa eu perguntar para vocês, para o pessoal que quer consumir o Reverb, né? Como pode ter acesso ao material de vocês, ao livro? Eu sei que o material também é questão de estar livre no YouTube, mas falar um pouquinho das redes sociais e também daquilo que quem quer estar um pouquinho mais próximo de vocês, como pode fazer. Reverb Poesia, em todas as redes, no Instagram, vai achar no Spotify, Reverb Poesia, YouTube. Na verdade, nos ajuda muito ir lá no Spotify, salvar, ouvir as músicas. O fato de nos ouvir já nos deixa feliz. E algoritmicamente falando, nos ajuda dando play. Mas a gente vai lá no Spotify, vai no Deezer, Reverb Apple Music, Poesia. Reverb Poesia. Leva a mensagem adiante que já nos ajuda, nos anima muito mais a seguir com fôlego. Muito legal, muito legal. A Neva Splimbergo escrevendo aqui, música boa de ouvir e para refletir, tudo de bom. A Adriana que participou. Neva fala direto de Cachoeira do Sul, essa eu conheço que é seguidora fiel, então um grande abraço para a galera do Sul. Que legal. Como você falou, né, eu sou daí, então tô há 10 anos no Rio, mas é sempre bom. Eu sempre falo, quando vou para casa, vou para casa da minha mãe hoje em dia, eu sempre falo, vou voltar para casa, né? Então ainda tem essa referência, é sempre bom ter esse retorno de toda a galera do Sul aí. Então um abraço para a Neva, que acompanha há muito tempo lá de Cachoeira do Sul, que eu tive ano passado na Feira do Livro de lá, agora com essa alegria de estar com vocês aí em Montenegro, então é muito legal ainda voltar para casa através de vocês. Obrigado. Muito bacana. Meninos, quero deixar livre o espaço para vocês, a gente está se encaminhando para o final, mas que vocês reforcem os valores e as convicções de vocês e que deixem um recado para essa galera. Parece meio clichê nesse momento, né, de pandemia, que ao mesmo tempo a gente está num período de relaxamento, talvez dos cuidados, mas que a gente possa se reinventar e acreditar que sim, pode ser diferente e que amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade de fazer diferente e melhor. Você sabe que o Thiago falou tudo, ele falou do cuidado que a gente tem no que a gente vai passar através da música, né? Dessa consideração, entre aspas, com as pessoas. Então, acredito que o momento seja esse, de respeito, mais do que nunca, assim, e que começa com a gente. Talvez seja essa a maior dificuldade, o maior alívio e a dificuldade ao mesmo tempo. Começa na gente, né? Então, aquele velho papo de que o exemplo ainda vai ser a melhor maneira de ensinar e de mudar as coisas. Então, acho que é isso, né? Quando a gente percebe que faz parte do todo, fica muito mais simples a gente começar por a gente, dar esse primeiro passo. Então, para mim é isso. O que a gente vai transmitir que passe por esse filtro do respeito? Então, continuar a partir daí, eu acho que é um grande começo. Eu acho que se fosse resumir, ou pelo menos a fase da minha vida e o que eu entendi escrevendo Reverb, era uma pergunta. Era qualquer coisa que a gente for fazer, a gente pergunta por quê? Aí tu vai entender os teus motivos e às vezes tá fazendo pelo motivo errado, às vezes não tá trabalhando a própria paixão, mas no momento que a gente entende o porquê que a gente faz o que a gente faz e tá satisfeito com isso, é arte. Não importa o trabalho, é uma obra de arte. Vou resumir então com esse papo de fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, fica fácil perceber que fazemos parte do todo. Então, tá aí o resumo de forma mais poética para que a gente mantenha essa ideia de respeito e cada um fazendo o que for possível. Bacana. Thiago, muito obrigado. Alan, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a toda a equipe aí, que foi super prestativa, profissionalíssima, o pessoal da Apollo. A equipe da Apollo aqui que está até agora com a gente, o maior carinho, a maior consideração. Exatamente, fez toda a conexão com a equipe daqui de transmissão da Marca Produções, o Cassiano, meu xará, que todo mundo conhece por Cássio, e a Alvine também aqui da técnica, e que a gente conseguiu fazer, é meio louco pensar duas transmissões ao vivo, uma interferindo na outra, mas que tudo acontece. São essas parcerias, essas ligações que nos trazem até aqui. Valeu, muito obrigado por vocês e vida longa ao Reverb e a essa caminhada. Abração. Muito obrigado. Obrigadão, tchau, tchau. Muito bem, pessoal, a gente encerra as atividades nessa sexta-feira à noite aqui, reverberando, se isso é possível, reverberando o Reverb, e que a gente possa, assim, cada vez ter mais na nossa essência a questão de valores e de pensar o que
te faz feliz, o que é possível. Te agarra na família, nas coisas boas e torna isso possível. Sonhar é possível, mas fazer acontecer é melhor ainda. Uma boa noite e até amanhã.